Oi gente, meu nome é Beatriz e bem-vindos ao canal K-Drop Learn. Hoje eu vou falar de um assunto um pouco diferente aqui no canal. Eu vou falar sobre um crime que aconteceu na Coreia do Sul. Se você gosta desse tipo de conteúdo, fica até o final do vídeo. Bom, então vamos começar com o caso. Esse é um caso de um incendiário sul-coreano. O incêndio no metrô de Daegu, em 18 de fevereiro de 2003, matou pelo menos 198 pessoas e feriu 147. O incendiário ateou fogo em um trem parado na estação Chunghanu, no metrô metropolitano de Daegu. O fogo acabou se espalhando para um segundo trem que vinha na direção oposta. Agora vamos aprofundar um pouco mais no que realmente aconteceu e quem era o incendiário. O incendiário era Kim Dae-han, um ex-motorista de táxi desempregado de 56 anos. Ele tinha sofrido um derrame em dezembro de 2001 e isso o deixou parcialmente paralítico. Dae-han estava insatisfeito com o tratamento médico e expressou sentimentos de violência e depressão. Em outra ocasião, ele chegou a dizer para a polícia que queria se matar, mas queria fazer em um lugar lotado e não sozinho. Segundo relatos, na manhã de 18 de fevereiro, ele embarcou no trem 1079 na linha 1, que em direção a Daegu. E nesse dia ele estava carregando 2 caixas de leite cheias de um líquido inflamável, provavelmente ou gasolina ou thinner. Então quando o trem saiu da estação de Daegu, por volta das 9h53 da manhã, ele começou a mexer nas caixas de leite que ele tinha levado e também no acendedor de cigarro. Outros passageiros viram a movimentação e tentaram detê-lo. Na luta entre os passageiros e Dae-han, uma das caixas que ele carregava derramou e pegou fogo quando o trem parou, que ficava justamente no centro de Daegu. Então dá para perceber que o estrago seria grande. Então Dae-han, com as costas e as pernas em chamas, conseguiu escapar junto com muitos passageiros do trem 1079. Mas em 2 minutos, o fogo se espalhou para os 6 vagões. Então começou a pegar fogo nas camadas de alumínio e nos materiais plásticos nas almofadas dos assentos. Os tapetes de plástico no chão também colaboraram para produzir uma camada espessa de fumaça durante a queima. Para quem não sabe, muitas vezes a pessoa não morre nem queimada, ela morre asfixiada com a própria fumaça do local. Então uma dica para, se caso, algum dia, tomara que você não precise usar essa dica, mas se em algum momento, você estiver no meio de um incêndio, vá para o chão de preferência, que a fumaça ela tende a subir, então lá embaixo provavelmente vai ter mais oxigênio do que em cima. Bom, mas enfim, vamos continuar aqui. E ainda tivemos mais um problema aí, além da fumaça tóxica. O operador do trem, Choi Jong-hwan, não notificou imediatamente os funcionários sobre o incêndio. Então isso só piorou, porque ninguém sabia que estava tendo incêndio lá dentro. Tava todo mundo tranquilo. Isso é um erro muito grave, porque muita gente poderia ter se salvado. Mas enfim, gente? Então, como eu falei no começo do vídeo, estava vindo um trem na direção oposta, naquela mesma estação. Então, depois que os funcionários do metrô ficaram sabendo do incêndio, eles orientaram para que o operador desse outro trem, que é o trem 1080, aconselhou ele a proceder com cautela, porque havia um incêndio na estação. O operador do trem 1080 era Choi Sang-yeol. Então, ele entrou na estação e parou ao lado do trem 1079, aproximadamente uns 4 minutos depois. E aí, para piorar a situação, um detector automático de incêndio desligou o fornecimento de energia para ambos os trens. Então, os dois ficaram parados na estação. Nem o trem 1080 conseguiu sair de lá. Segundo algumas informações, o operador do trem 1080, Choi Sang-yeol, fez 3 anúncios para os passageiros para eles permanecerem sentados enquanto ele tentava entrar em contato com os seus superiores. Então, finalmente, ele foi avisado para sair imediatamente da estação, para desligar o motor e fugir. Gente, a parte que eu vou falar agora para vocês me deixou sem acreditar. Foi uma imprudência, foi uma irresponsabilidade tão grande. Bom, então quando ele fugiu, ele removeu a chave mestra, desligando as baterias de bordo que alimentavam a porta do trem, ou seja, agora já não abre e nem fecha mais. Portanto, os passageiros infelizmente ficaram presos lá dentro. Uma investigação posterior mostrou que 79 passageiros ficaram presos dentro do trem e morreram lá.
E ainda para piorar, tinha equipamentos de emergência inadequados que só agravaram o desastre. Os trens não eram equipados com extintores de incêndio, as estações não tinham sprinklers. Para quem não sabe o que é isso, é aquele negócio que fica no teto que joga água, né? Igual aquele das escolas americanas. E também não tinha iluminação de emergência. Gente, como que o lugar não tem iluminação de emergência? Como que você sai dali se tiver um incêndio, se tiver um apagão, qualquer coisa? Então, claro que muitas vítimas, por esse motivo, ficaram perdidas dentro da estação e acabaram morrendo asfixiadas lá dentro. Então é muito triste saber que as pessoas morreram procurando a saída. Além de tudo isso, a ventilação de emergência também era inadequada. Então uma equipe com 1.300 bombeiros e equipes de emergência só conseguiram entrar depois de 3 horas e meia. Muitas vezes a gente nem percebe a importância de ter um plano de emergência, o que não teve ali, né? Mas enfim, a intensidade do fogo foi tão alta que dificultou a avaliação do número preciso de vítimas. A maioria foi queimada de forma irreconhecível, até os ossos das vítimas, o que exigiu análise de DNA para ser identificado. Então muitos corpos tiveram que ser identificados através do DNA. Um total de 191 corpos foram encontrados e identificados. Ainda 6 corpos adicionais foram encontrados, porém estavam tão destruídos que não puderam ser identificados. Além disso, o pertence de uma pessoa foi encontrado, mas os restos mortais não foram localizados. Imagina como a família dessa vítima deve ter ficado, né, gente? Como o acidente ocorreu no pico do tráfego da manhã, a maioria das vítimas eram estudantes e mulheres jovens que tinham saído para trabalhar nas lojas do centro da cidade, às 10h30 da manhã. Muitas pessoas conseguiram entrar em contato com suas famílias por celular. E para ajudar as autoridades, as operadoras de celular conseguiram liberar os registros das chamadas ou as tentativas de chamada. Assim, as autoridades conseguiriam determinar quem estava na estação. Agora eu vou falar um pouco como foi essa investigação. Chesanior não conseguiu ser localizado 11 horas após o ocorrido. Então isso também foi muito estranho. Por que ele sumiu desse jeito? Mais tarde, os investigadores descobriram que ele havia feito contato com pessoas da corporação do metrô durante esse tempo que ele sumiu. Aquela chave mestra do trem 1080 que eu falei anteriormente foi encontrada em escritório na estação ferroviária de Anshin. Então teve muitas suspeitas de encobrimento desse ocorrido, o que é um absurdo, né, gente? Então, em 26 de fevereiro de 2003, as autoridades prenderam Kim Tae-han, que foi encontrado em hospital para tratamento. Eles também prenderam o operador do trem 1080 e mais 6 funcionários da Daegu Metropolitan Subway Corporation. Como vocês podem ver, essa tragédia foi horrível, teve muitas omissões e muita imprudência. E claro que essa tragédia provocou ondas de raiva e simpatia por toda a Coreia do Sul, e até internacionalmente. Depois disso, as autoridades prometeram colocar os equipamentos de segurança no metrô e adicionaram produtos químicos resistentes ao fogo. 6 estações foram retiradas de serviço para reforma e foram restauradas em abril de 2003. Vários trens foram reformados depois desse ocorrido para melhorar os padrões de resistência ao fogo. Em 7 de agosto, o tribunal condenou os 2 operadores de trem à prisão por 4 e 5 anos respectivamente, por negligência criminal. Kim Tae-han foi condenado por incêndio criminoso e homicídio. Embora os promotores e as famílias das vítimas tenham pedido pena de morte, o tribunal condenou a prisão perpétua por conta de seu remorso e instabilidade mental. Mas então ele morreu em 31 de agosto de 2004, na cidade de Jinju, onde ele estava recebendo tratamento médico. Bom, pessoal, esse foi o caso de hoje. Deixa aqui nos comentários o que você achou do vídeo, se você gostou desse tipo de conteúdo. Deixa tudo aqui que eu quero saber. Eu leio sempre todos os comentários, eu quero saber o que vocês vão dizer. Também não esquece de se inscrever para você receber mais conteúdos como este e deixa seu like que me ajuda muito. Então até a próxima, pessoal!